Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Sandro Barreto e este é o nosso canal aqui no YouTube. Sempre nós trazemos uma porção da palavra de Deus para você. Mas antes, eu peço que você se inscreva em nosso canal e ative as notificações para que tu possa receber todo o nosso conteúdo, todos os nossos vídeos aqui em nosso canal, todos eles voltados para a palavra de Deus, para a pregação do Evangelho, para uma doutrina bíblica, para um estudo, um ensinamento acerca das Santas Escrituras. E eu tenho uma palavra para compartilhar com você aqui. Um texto simples, um texto muito conhecido, muito pregado, muito falado. Jeremias capítulo 18, né? Todo mundo conhece. É quando Deus manda Jeremias descer à casa do oleiro. Mas vamos ler alguns versículos. A palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo sua obra sobre as rodas, e o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. E ele tornou a fazer outro vaso, conforme achou por bem. Então veio a minha palavra do Senhor: acaso não poderia eu agir para convosco, ó casa de Israel, assim como fez este oleiro? Eis que vós sois como o barro na mão do oleiro, casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para o arrancar, derrubar ou destruir, se tal nação contra a qual eu falar voltar de sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar a uma nação ou um reino para edificar, para plantar, se ela fizer o mal diante de meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Agora fala aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim disse o Senhor: eis que estou criando mal e forro um plano contra vós. Retornai, pois, agora, cada um de vosso mal proceder, melhorai vossos caminhos e vossas ações. Só até aqui, a gente conhece bem esse texto, né? O que eu destaco logo de interessante, e eu destaco para mim, na minha vida como pastor, na minha vida como homem de Deus, no nosso ministério profético, é que Deus, antes de usar Jeremias para Israel aqui, antes de Deus falar com Jeremias o que ele deve tratar com Israel, Deus leva Jeremias a uma experiência. Deus leva Jeremias à casa do oleiro. Jeremias não aprende o que ele vai ter que tratar com teorias apenas. Ele aprende na prática. Deus o leva a observar como o oleiro trata o barro. Deus o leva a observar como o oleiro trata o vaso. Como o oleiro trabalha na olaria. Então não é de qualquer maneira que nós vamos executar aquilo que Deus nos ordena a executar. Deus não nos ensina com teoria. Deus nos ensina na prática. O ministério profético, o ministério com Deus, ele depende de conhecimento, de ensino, exclusivamente de Deus, é lógico, do seu Espírito Santo, mas também de experiências que o próprio Deus irá nos fazer ter. E aqui, Deus está precisando de tratar algo com Israel, e esse instrumento que Deus vai usar é Jeremias que vai tratar isso com Israel, cumprindo assim uma ordem de Deus, mas antes de Deus conduzir Jeremias a falar sobre isso com Israel, ele conduz Jeremias à casa do oleiro. Deixa eu me dirigir aqui aos líderes, deixa eu me dirigir aqui aos pastores, você que tem ministério, você que é profeta. Primeiro, quem vai passar pelo tratamento é você. Nós não vamos conseguir tratar ninguém naquilo que ainda não fomos tratados.
para começo de conversa aqui nessa questão ministerial. Eu vou repetir isso. Eu e você não poderemos tratar ninguém sem antes sermos tratados com Deus naquilo. Jeremias precisa dizer para Israel que quem manda é Deus. Jeremias precisa dizer para Israel que quem é oleiro e quem é vaso, o oleiro é Deus e o vaso é Israel. Jeremias precisa dizer para Israel que Deus faz como ele quiser fazer. Deus ele faz, desfaz, se vê que está bom, ok, se vê que não está bom, ele refaz, ele faz de novo, porque o Senhor é ele, quem manda é ele, Israel pertence a ele, e ele pode agir assim, porque ele é soberano. Então Jeremias precisa tratar isso com Israel, mas antes de Deus falar assim, vai lá e trata isso, ele fala assim, ó, vem cá você primeiro e desce à casa do oleiro e observa como é que se faz. Observa como é que se trata. Observa o tratamento. Observa como o oleiro age. Observa tudo. A Bíblia não diz quanto tempo Jeremias ficou lá. A Bíblia não fala nem quantos dias ele desceu. A Bíblia não mostra aqui um tempo. Né? Parece que é imediato. Parece que o negócio acontece muito rápido. Jeremias desce à casa do oleiro. Mas olha só o que Jeremias ele descreve aqui. Ele observou que o oleiro estava fazendo um vaso e que de repente o vaso se quebrou. E se o vaso se quebrou e não se desmanchou, é porque passou por todo o processo. Vaso quando se quebra é porque ele já está pronto. Ele não está na fase argila, ele não está em cima da mesa da roldana, não, ele já passou até pelo forno e está pronto. O vaso se quebrou. Aquilo que é mole não quebra, né? Aquilo que é mole ainda, a argila mole, ela se desfaz. O vaso então estava pronto e se quebrou. Se quebrou, depois de pronto, é porque tinha uma brecha, tinha uma falha, talvez deu bolha na porcelana, deu bolha do barro seco, não foi bem apertado, né? Talvez o forno falhou, eu não sei. Mas o que eu sei é que Jeremias observou todo um processo, desde a escolha da argila, desde o manuseio da argila, do barro, né? Os pregadores gostam, né, de falar isso, eu vou falar aqui. Existem mais de uma centena, talvez mais de 2 centenas de tipos de barros no planeta. Mas se afirma que não chega a 10 a quantidade de barros dessas 2 centenas que são boas, têm qualidade para serem barro de vaso. Então, nós entendemos que o oleiro escolheu a massa, escolheu a argila, trouxe, faz todo aquele movimento, né, em cima da mesa com a roldana ali, e ela é movida pelo pé. Tu lembra daquela máquina de costurar? Que a costureira fazia com o pé? Então, é assim, ele movimenta com o pé, então aquilo vai girando, e ele está ali com aquela argila, com aquela massa mole, pegando água, moldando, dando molde com a mão, prepara, né? Tem um tempo de secagem, um tempo de forno, um tempo depois de forno, mas de repente o vaso se quebrou e ele teve que fazer tudo de novo. Então a Bíblia não fala quanto tempo Jeremias levou ali na casa do oleiro, mas levou um bom tempo. Levou tempo suficiente para entender, observando todo o processo, todo o processo. Todo o processo ele observou. E ao observar todo o processo e ver que o vaso não estava bom, que o vaso se quebrou na mão do oleiro, ele resolveu fazer outro. Aí Isaías vira para Jeremias e diz assim: não poderia eu, Jeremias, agir assim com Israel?
como o oleiro agiu com o barro, com o vaso, não poderia eu? Agora Jeremias está entendendo e a resposta, ele não diz aqui que deu a resposta, não aparece e respondeu Jeremias, aqui não aparece, mas bastou pensar assim, Deus, é verdade, é verdade. Assim como o oleiro escolheu a massa, tratou a argila, fez todo o processo, chegou até o vaso pronto e de repente o vaso nas suas mãos se quebrou, ele resolveu fazer outro. Ou ele decidiu quebrar. Aqui a gente entende que ele decidiu quebrar, né? O vaso na sua mão se quebrou. A gente entende aqui que pelo processo que Deus quer tratar com Israel, Deus está dizendo, ó, Jeremias, eu não posso fazer assim, como o oleiro fez. Eu não posso quebrar. Eu não posso resolver tratar Israel, eu não posso quebrar Israel. Eu não posso levar Israel a um processo. Quem manda aqui, Jeremias? Quem é o Senhor dessa casa? Quem é o Senhor de Israel? Hein? Quem é Deus aqui? Quem é o oleiro e quem são os vasos? Quem tem o controle aqui, Jeremias? Quem é o absoluto? Quem é o supremo? Quem é o grande Yahvé? Quem é o Elohim aqui? Quem é o El Shaddai? Quem é Jeremias? Aí Jeremias, bastou pensar, é verdade, Deus. É verdade. Agora eu estou entendendo. Ter vindo aqui na casa do oleiro me fez entender que quem manda é o Senhor e o Senhor pode nos processar, que o Senhor pode fazer de novo, que o Senhor pode quebrar, que o Senhor pode recomeçar tudo na vida de Israel. Então, Jeremias, vai lá e fala isso com Israel. Que se ela tivesse feito o bem, né? Se ela tivesse se Israel, se Judá estivesse com um bom procedimento, aquilo que eu falei que iria fazer de bom, eu iria fazer. Mas se ela proceder mal, aquilo que eu disse que iria fazer bom, eu vou me arrepender e não vou fazer. Eu vou cobrar. Eu vou agir mal com ela, porque ela tem sido má comigo. Então avisa. Agora você vai lá e prega sobre isso aí. E o que eu estou fazendo aqui, né, é o que Jeremias fez. O primeiro pregador, Jeremias 18, foi o próprio Jeremias. Jeremias foi lá, Israel, povo de Judá, olha, eu estive na casa do oleiro, o Senhor me conduziu à casa do oleiro e eu observei como funcionam as coisas na olaria. E Deus manda dizer assim, assim como o oleiro, ele escolhe o barro, tem o controle do barro, tem o controle da mesa, da roldana, é ele que modela, é ele que faz, é ele que leva ao forno, é ele que faz tudo, o vaso é dele. E depois de pronto, se quebrou e ele resolveu fazer outro. Assim Deus fará conosco, porque Jeremias também é de Judá. Então, povo de Judá, Deus vai fazer comigo e com vocês aquilo que o oleiro fez. Porque ele é Senhor, ele é o dono das nossas vidas, ele é absoluto, ele é supremo, ele é o todo-poderoso, é ele quem manda aqui, entendeu? Então, Deus vai fazer com vocês, assim como o oleiro também fez. E foi assim. E é o que eu quero falar com você aqui através desse vídeo. Deus tem um controle de nossas vidas. Deus está no controle das nossas vidas. E os processos, as quebras, o modelar, né, o conserto, faz parte. Se nós estivermos em obediência, os processos, as quebras, tudo isso que o oleiro faz é para amadurecimento. É para que o vaso seja excelente. Mas se nós estivermos em desobediência, tudo isso é para consertar. A escolha é nossa. Ou a gente passa processo para maturidade, ou passa processo
para conserto. Porque nem todos em Judá estavam errados, mas a maioria estava. Mas todo mundo pagou um preço. Foi todo mundo levado para o cativeiro da Babilônia. Aqueles que ficaram, ficaram em terra arrasada. Mas aqueles que foram, entre eles estava Daniel, Ezequiel, muita gente boa. Mas como eu disse, todos passando no processo, todos passando na olaria, todos na mão do oleiro, todos vasos de barro, todos passando pelo mesmo processo, só que os obedientes para vasos excelentes e os desobedientes para serem quebrados, consertados e refeitos. Que Deus te abençoe poderosamente. Não deixe de ativar as notificações. Nos siga aqui em nosso canal. Compartilhe esse vídeo abençoando outras vidas. Eu sou o pastor Sandro Barreto e eu sou pastor da Assembleia de Deus Filadélfia, aqui em Jacarepaguá, em Curicica. Rua do Níquel 146, Rua do Níquel 146, Curicica, próximo ao Largo da Preguiça, fica a AD Filadélfia. Fique com Deus, o reino tem um rei e o seu nome é Jesus.